A gente vê hoje falando tanto assim, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Mas ninguém está falando da inteligência emocional. Ou pouca gente está falando. Sim. Mas as pessoas começaram a se dar conta de que isso é preciso. E é preciso trabalhar. E como eu trabalho com essa técnica já há mais de 17 anos, aí, ensino professores, faço workshop, ensino pessoas que querem aprender isso, né, para aplicar na própria vida e para ajudar pessoas. Também nas empresas nós temos umas experiências, né, de fazer com os grupos de colaboradores e tem dado um resultado incrível. Porque às vezes a pessoa vem carregada de casa com muita pressão, vamos dizer assim, do dia a dia, né? A pessoa vem para o trabalho, mas traz um problema de casa, tem uma doença na família, tem um problema financeiro, tem problema de carro que quebra, é casa que atrasa parcela, é luz, é água, enfim. É tanta preocupação que quando a pessoa chega no trabalho, ela não consegue produzir. E às vezes os empresários se frustram, né? Porque investem e tal, só que investem no treinamento da mão de obra e não investe no emocional. Então o emocional, ele precisa também ser investido, ser olhado, ser analisado, para que essa pessoa saiba e tenha o controle de si mesmo, né? Para poder chegar na empresa e saber diferenciar, isso é da minha casa, né? Eu vou conseguir trabalhar e isso aqui é o meu trabalho, é o que eu preciso fazer, né? E quando a gente faz essa técnica e aplica isso em grupo, o resultado é que a pessoa consegue equilibrar. Porque muitas das preocupações, tem uma pesquisa que mostra que 95% das preocupações não se transformam em problemas. São só uma pré-ocupação, ou seja, você pré-ocupa, né? Ocupa a mente previamente, antes de acontecer. Você usa a tua energia, teu foco, você desperdiça tempo pensando em algo que poderia acontecer e não acontece. Então essa é a pré-ocupação. E a maioria das pré-ocupações é que tira a produtividade da pessoa, a criatividade, tira a espontaneidade. Então quando nós fazemos essa técnica, nós conseguimos identificar o que é uma preocupação, o que é um verdadeiro problema. Porque todo problema tem solução, a gente fala, né? Então se o problema tem solução, mas tem que ter o problema. Se não é um problema ainda, para que se preocupar? Porque tem duas coisas que acontecem. Ou tem solução, e daí você vai encontrar a solução e vai resolver. Ou se não tem solução, por que se preocupar? Se não tem solução, não adianta perder tempo, né? Então é muito... eu sei que às vezes falando assim, parece uma coisa muito ilusória, porque a pessoa fala, mas no dia a dia, na pressão, né? Não é bem assim. Não é bem assim, tem que ver na prática. E por isso que a terapia, a gente fala terapia, mas é uma técnica, né? Ajuda porque nós mexemos com os nossos neurônios, né? Nós mexemos com o nosso inconsciente, aonde você consegue ter clareza daquilo que você realmente está vivendo e da onde veio isso, né? As pessoas têm muito medo que carrega, muita mágoa, muito ressentimento, e no convívio numa empresa, às vezes você está falando com um colega porque você está falando baixinho, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela está passando e olha e você deu uma risada, às vezes é do assunto de vocês dois, mas a pessoa se sente ofendida, fala, poxa, estão falando de mim pelas costas. Estão rindo de mim. Estão rindo de mim. E daí a pessoa perde um dia, talvez uma semana, sofrendo por algo que não diz nada a respeito dela. Então, quando a gente faz isso, você consegue limpar as tuas mágoas do passado, teus ressentimentos do passado, tudo aquilo que você traz de negativo, você não se preocupa mais com... Não é que não se preocupa, mas é que se torna... Isso aí se torna fugaz, se torna uma coisa assim, sem sentido. Você ficar sofrendo por algo como esse exemplo que eu citei, né? E acontece muito isso, muito, muito, muito. De pessoas que se fecham, que criam bolinhos aqui, bolinhos ali. Porque a pessoa me olhou atravessado. Porque... Então essa parte é o que mais trabalho, assim, quando estamos em grupo. Para ajudar a pessoa a se libertar dessa questão de medo, mágoa, raiva, culpa... estresse, né? Tem traumas do passado que a pessoa carrega, né? Não tem como separar isso. Eu sou o Flávio, que cresci lá em Rondônia, passei muita necessidade na infância, tive dificuldade, vivi numa família que não tinha quase recursos financeiros, tive que começar a trabalhar muito cedo. Então, assim, todas essas vivências minhas estão no meu inconsciente. E junto com isso vem as crenças limitantes, vem uma série de coisas.
Quando eu fui para o ramo de corretor de imóveis, eu não conseguia oferecer um imóvel. Eu fui achando assim, vai acontecer as vendas, mas eu media o cliente pelo meu bolso. Que bolso? Que bolso? Que bolso? Que bolso? Boa pergunta. Se eu não tinha nada, né? Sim. Nunca tive nada. Então eu sempre achava caro. E eu achando caro, até a forma de passar para o cliente, eu não passava confiança, não passava segurança. E isso eu consegui. Quando eu consegui pegar isso no meu dia a dia, eu me trabalhei. Então, se eu percebo que acontece alguma coisa no meu dia a dia, eu chego em casa, eu vou lá no escritório lá e faço EFT em mim, né, que é o nome dessa técnica, né, que depois eu vou explicar um pouco a abreviação e tal. Mas eu pratico isso em mim até dissolver essa crença, ou esse medo, essa mágoa, enfim, e ter outros olhos para a mesma situação, né?